Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus somente para os filhos da livre. Esse canal Acorda, Povo de Deus, não foi feito para os filhos da escrava, mas para os filhos da livre, que nasceram filhos da livre e a carne vai tombar filhos da livre. O filho da escrava, ele nasceu filho da escrava e a carne vai tombar filho da escrava. Mas ambos são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. E quando a carne tombar, o espírito volta para Deus, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. Nós sempre fomos filhos da livre. Como disse Paulo em Gálatas 4:31, mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Nós sempre fomos. Nós não estávamos concordando com esse maldito sistema, essa coisa chamada igreja evangélica, religião evangélica, onde eu passei 14 anos nessa coisa, nessa praga. É de Deus, mas é uma praga. 14 anos, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. O inferno é o estado de espírito que nossos amados irmãos evangélicos vivem, literalmente, num estado de espírito chamado inferno. Esse é o tema da mensagem de hoje. Por que o pastor nunca fica endemoniado? Eu vou colocar aqui 2 vídeos para a gente assistir. O canal Acorda, Povo de Deus, eu sempre estou abordando, já há 5 anos, que inferno significa sepultura, que o ser diabo nunca existiu, que diabo e inferno são as 2 maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e muitas vezes muito corrupto. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Salvação nunca foi do Espírito, e sim da mente. E até hoje, quando você entende o Evangelho da Graça, você tem a sua mente salva desse maldito sistema religioso. Na época da Bíblia, a salvação tinha o propósito de salvar os eleitos da grande tribulação que foi no ano 70. A invasão da potestade, o general Tito, ali no ano 70, invadindo Jerusalém, ali aconteceu a parúzia, que foi a grande tribulação, a ressurreição dos espíritos e a volta de Jesus. Como os evangélicos estão sendo enganados. Jesus veio apenas para Israel. Mateus 15:24. Eu fui enviado apenas, senão somente as ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15:24. E a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Apocalipse 14:7. O seu juízo de Israel chegou. Ele vindo com as nuvens, e todo olho viu. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi um juízo sobre Israel no ano 70. A Bíblia, hoje, é um livro histórico, não é mais profético. Não existe mais na Bíblia, eis que te digo, assim diz o Senhor, porque a Bíblia foi 100% para Israel. Não existe mais pastores e muito menos profetas, pois todas as profecias foram para Israel e todas elas, sem exceção, foram cumpridas. Há 300 profecias messiânicas cumpridas. Há 2.000 profecias na Bíblia, todas elas cumpridas. A Bíblia é um livro histórico, mas é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. O sistema religioso não tem interesse que entendamos isso e está sempre levando tudo para o futuro. A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Salvação na Bíblia foi salvação da grande tribulação que foi no ano 70. Quem crer será salvo. Salvo de quê?
da grande tribulação do ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. Aqueles que creram dormiram antes da grande tribulação e não passaram por ela. E os que não creram passaram pela grande tribulação, foram condenados. Mas o sistema religioso não perde a oportunidade para dizer: ide por todo o mundo, mundo planeta. Mentira! Mundo na Bíblia sempre foi mundo de Israel. Quando Jesus diz em Marcos 16, 15 e 16, pregai o evangelho, que evangelho? Paulo não tinha sido levantado ainda. Foi o evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias. Jesus de Nazaré era o Messias a quem os profetas profetizaram. Quem cresce no evangelho na época, tanto da circuncisão quanto da incircuncisão, seria salvo, salvo da grande tribulação. Os espíritos dormiam antes do ano 70. Por isso que Jesus disse a Pedro: e as portas do inferno, da sepultura, não irá prevalecer sobre a minha igreja, os meus eleitos, os meus santos. Porque antes do ano 70, quando um eleito morria, inclusive o de Salomão, que disse que o espírito volta para Deus, o espírito dormia, ficava inerte. Por isso que tem passagem na Bíblia que Paulo, Jesus, e diz: eles dormem no Senhor. Por isso que Jesus disse: a porta do inferno, as portas da sepultura não irá prevalecer. No ano 70 houve a ressurreição. Então, depois do ano 70, quando o eleito morre, o espírito não vai mais para o inferno, não vai mais para a sepultura. Imediatamente ele volta, desta vez com um novo corpo glorioso igual dele. Eclesiastes 12, 7 e Filipenses 3, 21. Meu querido, minha querida, se você for um filho da Livre e estiver assistindo uma mensagem da graça pela primeira vez, eu tenho certeza que muito em breve, mas nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas, e algumas delas são verdadeiros antros. Literalmente falando, lugar asqueroso, propenso à corrupção. Esse é o evangelho da graça que vai fazer você ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Mas você só vai compreender se você for um filho da Livre. Se você for um filho da escrava, lamento informar, você está no canal errado. Você é um abençoado, você é um eleito, você é um espírito perfeito. Mas você foi programado para viver na escravidão e não compreender o evangelho da graça. Pois Deus não é a favor da unanimidade. Logo, você que não compreende essa palavra, você também está certo, pois esse não entendimento também é de Deus. Esse é o título da mensagem: por que um pastor nunca fica endemoniado? Eu vou passar 2 vídeos. Antes disso, eu quero que você, na medida do possível, acesse sempre a playlist do canal. Eu tenho mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagens só de diabo, só de inferno, só de salvação. Eu tenho mensagem de lobos na graça, esse sistema corrupto que está no nosso meio. Eu tenho mensagem que eu falo sobre a aberração do dízimo. Enfim, mensagens para a gente crescer na graça e no conhecimento, e principalmente compartilhar no grupo de WhatsApp, de Facebook. Um prega, você compartilha, e Deus abre o entendimento dos eleitos de Deus, filhos da Livre, que estão aí na escravidão, precisando ouvir uma mensagem da graça de Deus. Peço também, se você não é inscrito, inscrita, que você se inscreva no canal. Tem muita gente que gosta do canal, das mensagens, mas ainda não são inscritas. Eu peço que você se inscreva. Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. Já deu like? Já deu seu joinha? Toda vez que você deixa um like, um joinha, você já está ajudando o canal. Está dizendo para o YouTube que você gostou, e o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Sempre coloque o seu comentário. O comentário edifica muitas pessoas que estão lendo. E principalmente, repito, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Meu canal de comunicação continua: Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com.
Vamos à mensagem. Porque o pastor nunca fica endemoniado. Eu nunca vi um pastor endemoniado. Vamos assistir 2 vídeos curtos para a gente se divertir aí. De quem o Senhor nos livrou, né? Eu costumo dizer que nós, filhos da Livre, somos afastados, estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso, dessa coisa aqui, ó, para a glória de Deus. Vamos ver aí, ó. Gente, isso é uma sensação 100% da carne. Essa mulher, ela pode ser uma atriz que foi contratada para receber um cachezinho no final do culto. E ela pode acreditar que está endemoniada. Se ela acredita que está endemoniada, acontece isso. É uma ação movida pela carne. Eu já frequentei aí aqui, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. E eu já contei aqui um testemunho meu de uma pessoa que, quando eu estava na Batista, era uma batista do reteté, do movimento. Essa palhaçada de terra de canta, lipa na chulipa. Isso é uma palhaçada para enganar e tirar dinheiro das pessoas. Línguas estranhas sempre foram idiomas. Não tem nada de terra de canta, lipa na chulipa e muito menos a ver essa do movimento. Isso é uma palhaçada. Só para tirar, impressionar e tirar dinheiro das pessoas. Quando eu estava nessa coisa desse sistema religioso evangélico na Batista, a gente recebeu um convidado, não sei se foi do sul, do sudeste, que o cara era especialista em expulsar demônios. E nós alugamos, o pastor lá alugou uma granja, e nós fomos lá para um culto de libertação. Olha só, Paulo disse que o Senhor nos libertou. Não foi a mim e a você, foram eles que foram libertos das 613 leis da Torá. Paulo e os demais judeus viveram o período transitório antes da cruz, depois da cruz. Paulo, depois da cruz, em Romanos 5,8, ele diz, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Eu tenho falado aqui em várias mensagens que nós não somos pecadores, pois não existe mais pecado. Mas os filhos da escrava não compreendem isso, porque eles não associam, eles não sabem diferenciar pecado, que era a transgressão de leis, com a carne ativada. Como ele não compreende isso, ele acredita que é pecador, satisfazendo o sistema religioso que tem interesse que acreditamos, que entendamos que nós somos pecadores. Mas não existe Colossenses 2,10 e estás perfeito neles.
Então, o sistema religioso não existe. Não aceita isso de jeito, não vai pregar isso nunca para você, que nós não somos mais pecadores. Logo aparece um evangélico para dizer, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. 1 João 8, João o judeu está dizendo para os judeus que aquele judeu que não transgride uma das 613 leis, João está dizendo, ei judeu, você está mentindo, você é mentiroso. Você acha que os pastores não sabem disso não? Mas jamais ele vai pregar esse entendimento para você. Repito, porque ele tem interesse que você acredite que você é pecador. Porque quando você acredita que é pecador, você precisa do pastor. Você precisa desse lugar aí chamado de igreja. Você precisa de ajuda. Porque até então você nunca ouviu a mensagem da graça de Deus. Zacarias 3,9, Deus disse, removerei o pecado desta terra, terra de Israel, num único dia. Que dia? Na cruz. Quando vai chegando na cruz, o que é que João diz em João 1,29? Eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado no mundo, que tira. Oi, Deus não removeu, Jesus não tirou. Hebreus 9,26 diz que pelo sacrifício, uma vez por todas, ele aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão de leis. Não existe mais leis. Romanos 10,4. Por isso que Paulo, depois da cruz, disse, quando ainda éramos pecadores. Eles viveram o período transitório. Antes da cruz, pecadores. 613 leis da Torá. Depois da cruz, Paulo fala, nós éramos pecadores. Nós que já nascemos muitos anos depois da cruz, já nascemos sem pecados. Quem é que entende isso? Só os filhos da livre. Os filhos da escrava estão no canal errado e vão me detonar aqui, que eles não foram programados para compreender isso. Então isso aí é uma ação 100% da carne. Então quando eu estava na Batista, veio um camarada que era especialista em expulsar demônios. Ora, culto de libertação, toda quarta-feira. Toda quarta-feira o pastor colocava a mão na cabeça e fazia isso aqui, ó, e sai. Aí ela passava quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, na quarta de novo, e sai. Quer dizer, é um ciclo que não acaba nunca. E não faltam pessoas que acreditam que estão endemoniadas e são iscas para isso aí. Ó. Isso é um verdadeiro engodo, porque as pessoas ficam impressionadas com isso aí, acreditando literalmente que existe uma ação de demônios. E a gente vai ver também nessa mensagem que isso é uma farsa, que isso é uma mentira, que não existe mais ação de demônios. Lembrando que demônios eram espíritos malignos vindo da parte de Deus e não de Satanás, porque o Satanás é o sócio desses pastores. Você vê que essa mulher estava se manifestando e o pastor dizendo, Satanás, quer dizer que se o Satanás estava aí, o Satanás não estava em lugar nenhum do planeta, né? Porque esse ser criado pela religião, inventaram e ainda tornaram ele onipresente. Todos os domingos, 7 horas da noite, nas igrejas pentecostais e neopentecostais, os pastores estão dizendo aí, ó, simultaneamente, ao mesmo tempo, sai dele, Satanás. É o cara. Então, repito, Satanás é o sócio desses pastores. E tem pessoas que não conseguem viver sem o Satanás, mesmo porque atribui a esse ser o fracasso das pessoas. Ah, eu sou fracassado, não consigo prosperar por causa do Satanás. Então, deixa de ser um conforto para a pessoa. Então, quando eu fui para a granja, eu acreditava que eu estava endemoniado. Eu queria estar endemoniado, porque eu acreditava que se esse homem, quando botasse a mão na minha cabeça e eu caísse, eu estaria liberto. Então eu sonhei com isso. Então foram 2 dias que esse camarada passou numa granja aqui em João Pessoa, de libertação, e quando chegou a minha vez, que eu fiquei de joelhos diante dele, ele botou uma mãozona aqui na minha mão, apertou, fez com ela aí agora. Você vê que essas pessoas, normalmente, quando o pastor está expulsando, sempre tem pessoas atrás aparando. Por quê? Para parar a queda. Duvido, se não tiver ninguém atrás, eu duvido ela cair. Normalmente é uma encenação, é um ator, é uma atriz que vai receber, e muitas vezes eu creio que nesse caso aí foi uma ação 100% da carne.
Então esse homem na Batista aqui em João Pessoa, quando ele botou a mãozona dele aqui e fez em nome de Jesus, sai diabo. Gente, eu caí. Eu já fui ali querendo cair. Porque quando você cai, existe uma sensação de liberdade, de libertação. É um engano, é um engodo, é uma isca para tirar dinheiro de você. Na outra semana eu estava lá e o pastor com a mão na minha cabeça e sai. E na outra quarta-feira e sai. Isso é uma palhaçada. Se jogar uma lona vira um circo. Vamos ver outra palhaçada aí, nossos amados irmãos africanos. Vamos ver uma sessão comédia isso aí. Olha só, o cara jogando bola, dando traço e dizendo que está expulsando o demônio. Isso é uma palhaçada. Olha de que o Senhor nos tirou. Eu não vou dizer nos libertou, porque isso aí também é dele. Deus não é a favor da unanimidade, mas nós somos filhos da livre, para a glória de Deus. E graças a Deus estamos livres desses antros, desses alçapões, dessas arapucas que estão aí. Olha só que palhaçada isso aí, um vídeo bem curto, vê? Que tranqueira é essa, gente? Isso é um teatro, é um circo, é o quê? Palhaçada. Olha aí, vai bater na parede, olha. Graças a Deus estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Glória a Deus que estamos afastados disso. Eu amo quando um pastor diz: Júlio, você está desviado. Ô glória, eu dou quase um aleluia. Olha só, 1 Samuel 16, 14 e 15. 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por quê? Antes de Pentecostes, né, que fez cumprir a profecia do profeta Joel 2,28, que o Espírito de Deus iria habitar, não ia mais visitar, ia habitar, a morar, a residir em toda a carne. Isso aconteceu em Atos 2 Pentecostes, quando os judeus ali pensavam que eles estavam embriagados, porque eles estavam se movimentando ali, falando terra decanta lipa na chulipa, e eles disseram: esses homens estão embriagados. Pedro se levanta e diz: homens, esses homens não estão embriagados, porque a gente já ainda está na terceira hora, era logo cedo, mas isso está fazendo cumprir a profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos dias, olha só, Pedro confirmando que aquele acontecimento de Atos 2 em Pentecostes já eram os últimos dias de Israel, porque a grande tribulação foi no ano 70. Então Pedro está dizendo: esses homens não estão embriagados, porque eles estavam falando línguas de outros idiomas. Tanto é que ele diz: como esses galileus estão falando a nossa própria língua e que fomos nascidos, a nossa própria língua materna. Não tem nada de terra decanta ali para na chulipa. Isso é enganação para tirar dinheiro de você. Então, na época, o Espírito de Deus entrava e saía. Ele não habitava, ele não morava, ele não residia. Ele visitava. Uma visita chega na sua casa e depois ela vai embora. Então, era exatamente isso. Deus nunca habitou. Desde a época de Moisés, de Abraão, Isaac e Jacó, Deus nunca habitou em templos construídos por mãos de homens. Quando os judeus diziam: vamos ao templo adorar a Deus, não é que Deus estava lá, era que Deus ia se manifestar nas pessoas. Entendeu? Por isso que diz aqui, ó: e o Espírito do Senhor saiu de Saul, se retirou de Saul. Ou seja, antes de Atos 2, o Espírito de Deus entrava e saía, e ele fez morada desde Atos 2 no Pentecostes. Eu lancei um desafio recentemente para pastores, teólogos e evangélicos. Se a Trindade é uma heresia, não existe três deuses, existe um Deus.
que falava com os profetas, que se fez carne e habitou entre os judeus, e o Deus que desde Atos 2 habita em mim e em você. A Trindade é uma heresia. Os pastores, teólogos e evangélicos concordam com isso. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, desde Atos 2, Pentecostes, como é que Jesus vai voltar? Eu lancei esse desafio. Sabe quantas pessoas me refutaram? Nenhuma, porque não tem refutação sobre isso. A Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em mim, como é que Jesus vai voltar? Jesus seria a segunda pessoa da Trindade? Mas os evangélicos têm tanto medo de morrer, de passar pela morte, que acreditam nessa heresia de que Jesus está voltando. É outra grande fonte de renda. Estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Olha, isso é um feitiço, isso é uma macumba evangélica, mas esse feitiço, essa macumba, é do próprio Deus. Porque só os filhos da livre compreendem que Jesus veio apenas para Israel. Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E Apocalipse 14, 7. O seu juízo chegou. Então a volta de Jesus foi representada pela tribulação do ano 70, que foi um juízo sobre Israel. Outra coisa, se Mateus 15, 24 diz que Jesus foi enviado apenas para Israel, que história é essa de dizer que o texto áureo da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo? Que mundo? O mundo de Israel. É comum, pastor, texto áureo da Bíblia, João 3,16. Mentira, para tirar dinheiro de você. Se ele veio apenas de Israel, para Israel, de quem é esse mundo de João 3,16? Mundo de Israel. Só que os pastores não têm interesse que entendamos isso. Faz você acreditar que mundo na Bíblia é planeta Terra. É mentira. E como se não bastasse, ele ainda diz, né? A Terra vai pegar fogo, vai se acabar e não vai acabar a humanidade. Olha, Eclesiastes 1,4, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Salmo 37, 29, os justos herdarão a terra, e nela, na terra, habitarão para sempre. Nós já estamos nesse período. Então, ó, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito o quê? Maligno, vindo da parte de Satanás. Vindo da parte de quem? Do Senhor. Os demônios na época trabalhavam em favor de Deus. Os ímpios foram feitos por Deus, foram criados por Deus. Eles não possuíam espíritos, mas todos, sem exceção, fizeram a vontade de Deus. Hoje a maldade do homem nada mais é do que a carne ativada, fazendo a vontade de Deus, porque o bem e o mal pertencem a ele. E ainda que seja trágico, seja estarrecedor, o final, depois que a carne tomba, é o final. Sempre é glorioso. Essa pessoa que foi acometida aí por uma atrocidade, por uma coisa absurda, cruel, humanamente falando, onde está o espírito dessa pessoa? Com um novo corpo, glorioso, igual dele. Está vendo o Senhor como ele é. E não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque todas essas coisas já passaram. Viu aí que o final sempre é glorioso, que no final esse Deus se manifesta e prova que ele é lindo, que ele é bom, que ele é perfeito, que ele é maravilhoso, e tudo que ele fez é bom e perfeito. Quem prega um Deus que está lutando e guerreando são as religiões. Até essa religião aí, essa praga aí de uma religião chamada graça, que prega um Deus que está lutando e guerreando. Eu não prego esse Deus. Eu não creio nesse Deus. Eu creio que todos estão fazendo a vontade dele. Ou simplesmente ele não existe, caso você compreenda dessa forma. Vindo da parte do Senhor, o atormentava um espírito maligno, olha o demônio aí, bem antes da cruz, atormentando Saul. Viu aí? E os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno. Mandado por quem? Por Satanás? Não, mandado por Deus, te atormentando Saul. Olha essas duas passagens aqui. 1 Crônica 21, 1, 2. Olha só, isso é o pastor prega isso aí. A outra versão, a outra passagem ele não prega não. Então Satanás se levantou contra Israel. Gente, na época era muito comum, e até hoje a gente usa figuras de linguagem. Aquele menino é um capetinha.
Ele é um capetinha. Não, ele é peralta, ele é ativo, ele é elétrico, ele não fica quieto. E usa a expressão capetinha. Aquele homem é muito galinha. Ele faz cocoricó e bota ovos? Não, ele é assanhadinho, ele é enxerido. Aquela mulher é uma cobra. Ele é uma cobra? Não. Ela é linguaruda, ela é fofoqueira. Se ela morder a língua, ela morre envenenada. E usa-se a expressão até hoje como capetinha, como cobra, entendeu? Como galinha. Tudo figura de linguagem. Imagine na época. Se usava muito a figura de linguagem de inferno se referindo à sepultura. Se usava muito a figura de diabo, de Satanás, para se referir a uma pessoa contrária, um opositor. Então essa tradução de 1 Crônica, Esdras está dizendo: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel, fazer um censo, uma contagem das 12 tribos de Israel. E disse Davi a Joabe, aos maiorais do povo: ide, vai, numerai Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então isso aí Esdras escreveu. 400 anos depois, Samuel escreveu isso aí, ó. Em vez de botar então Satanás, que era uma figura de linguagem usada na época para manifestar a ira de Deus, até essa ira é entre aspas. Usou a expressão, ó, e a ira de Deus. Aqui usou a expressão então Satanás, e Samuel, 400 anos depois, disse o quê? E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Quando você lê o contexto, é o mesmo assunto, um censo. Ó, e incitou, incentivou Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então, quando você lê as duas histórias, de 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24, é a mesma história. Aqui o escritor ali, narrou ali, escreveu então Satanás. Mas a verdade foi aqui, ó. E a ira do Senhor se tornou a acender sobre Israel. Eu botei aqui, ó. Os demônios, entre aspas, só se manifestam em algumas das chamadas igrejas, nem todas, né? Pentecostais e neopentecostais. Você vê aquelas anglicanas, aquelas batistas bem tradicionais, que ninguém bate palma, é um silêncio total. Os demônios não se manifestam ali. Por quê? Porque eles não acreditam nessas manifestações. Não acreditam. Só se manifestam em algumas das chamadas igrejas. Você já viu uma pessoa endemoniada no supermercado? A gente só começou a se deparar com essas coisas quando entramos nesse negócio, nessa coisa chamada igreja evangélica. Você já viu uma pessoa endemoniada no supermercado, no estádio de futebol, no salão de beleza, num restaurante? Você já viu uma pessoa endemoniada? Eu que vivo dentro de uma imobiliária 36 anos, eu nunca vi ninguém endemoniado dentro de uma imobiliária. Você já viu alguém endemoniado na parada de ônibus? Queridos, demônios só se manifestam naquelas pessoas que acreditam neles. Eu nunca vi, eu tenho uma mensagem com esse título: eu nunca vi um rico endemoniado. Normalmente são pessoas do povão, pessoas pobres financeiramente falando. Esse povão aí que é muito vítima e enganado por esse sistema religioso. Eu nunca vi um rico endemoniado. Esse é o tema da mensagem. Por que o pastor nunca fica endemoniado? Você já viu? Meu irmão chama o presbítero ali. Pra quê, pastor? Eu acho que eu estou endemoniado. Você já viu? Isso eu mesmo nunca vi. 14 anos que eu passei nessa coisa aí, chamada Igreja Evangélica, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Eu nunca vi um pastor endemoniado. Gente, isso é uma farsa. Isso é um picadeiro. Isso é um circo. Isso é um engodo. Isso é um antro para impressionar as pessoas que não têm o entendimento da graça, que nunca ouviram a mensagem da graça e sustentam esse maldito sistema religioso. Diabo nunca foi um ser, inferno significa sepultura. De repente você está fazendo algumas perguntas, mas Júlio, e a tentação de Jesus no deserto? Ora, Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Como é que Jesus foi tentado se Jesus era Deus? A tentação de Jesus, o narrador escreveu ali,
40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Foi o que? A carne de Jesus. Eu tenho várias mensagens que eu falo isso. Diabo nunca foi um ser. Inferno sempre significou sepultura. O inferno falado por Jesus foi o Geena. O Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Era a parte mais baixa de Israel, o vale. Hoje é um ponto turístico de Israel, o Geena. Lá jogava-se animais e pessoas mortas. Enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Por que o pastor nunca fica endemoniado? Porque, de fato, essas manifestações nunca existiram. Existem passagens na Bíblia que foram antes da cruz. Antes da cruz. Depois da cruz, não. Os demônios, os satanases, estão atrás dos púlpitos de terno e gravata, até no nosso meio, viu? Na chamada graça. Cuidado. Tem a panelinha aí, uns cães gulosos que tem a única intenção, tirar dinheiro de você. Por isso que eu digo aí, a panelinha da graça, por que não prega isso aí, ó? Você já viu algum pregador da graça pregar isso aí? Essa panelinha que está aí, você já viu? Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente de graça, gratuitamente. Ei, panelinha da graça aí. Esse sistema religioso corrupto aí, que está insistindo em dizer que há contribuições em graça. Eu nunca disse que não há. Contribuição e graça para pobres e necessitados. Eu nunca vi nenhum pregador na Bíblia, tanto da circuncisão, da incircuncisão, prosperar e ter qualidade de vida pregando o evangelho. Vai trabalhar, malandro. Mostra aí, as contribuições em graça pregadas por Paulo era para ajudar pobre e necessitado. Esse que vos fala, e esse cão guloso aí, essa panelinha que está aí na graça, não tem nenhum pobre e necessitado. Pobre e necessitado está debaixo das pontes, nos asilos, nos sinais, nas comunidades. Toda vez que você ajuda um pobre necessitado, você está fazendo contribuição em graça. Não é dar dinheiro a lobo, a cão guloso, a malandra, a vagabundo, que está tendo qualidade de vida com dinheiro alheio, não. Nunca ganhou dinheiro na vida, na profissão, nem no sistema religioso evangélico. E está ganhando dinheiro aí, pregando o evangelho da graça. Tem vergonha nessa cara, rapaz? Vai trabalhar, malandro. Aí depois diz que eu sou invejoso. É, Júlio Chaves, você é invejoso. Eu sou um homem 100% realizado em todos os sentidos. Me dá um motivo para eu ter inveja de ninguém? De alguém? Ué, eu tenho qualidade de vida. Eu vou passar um final de semana no hotel. Eu pago as contas com o quê? Com dinheiro do meu trabalho, de comissões. Esse lobo, esse cão guloso prega o quê? Com dinheiro da tua oferta. Ovelhinha que está aí na graça. Tu dá 10, outro dá 20, 50, 100. No final ele tem 50 mil, aí compra paletó, reforma apartamento, compra carro, vai passear com o teu dinheiro. Quem é que tem motivo para ter inveja de quem? Ele é que tem motivo para ter inveja de mim, que eu tenho qualidade de vida com dinheiro do meu trabalho, coisa que ele nunca teve. Tem uns filhos da escrava aí, esses seguidores, esses devotos aí, nesses misifis do Sarapuí. Né? Que tudo que esse cão guloso fala, ele faz. Verdade. Fica de vez em quando me detonando aqui. Sai do meu pé, chulé. Vai ver se eu tô no Sarapuí, Misifi. Pessoas que vieram ao mundo, entendem a graça, mas vieram ao mundo para sustentar pastores e pregadores e fica me detonando aqui. Eu vou continuar combatendo o sistema religioso aonde quer que ele esteja. E esse sistema religioso que está aí na graça, a fonte está secando, porque eles ficam se manifestando aqui contra mim, mandando, quer dizer que o negócio está surtindo efeito, né? O povo está acordando. Tem mensagem aí, a casa caiu, que disse, Júlio, eu já ia dar uma oferta a ele no WhatsApp dele, fazer um Pix, e depois dessa mensagem eu não vou dar mais. A maioria, 90% concorda. Nós não aceitamos mais sistema religioso na nossa vida. Agora tem uma meia dúzia de gato pingado que vieram ao mundo para sustentar pregadores que contestam. Paulo foi preso, humilhado e torturado porque ele combatia e denunciava o sistema religioso. E é isso que eu faço, combater e denunciar aonde quer que ele esteja. E esse sistema religioso corrupto já está no nosso meio. E eu vou continuar combatendo e denunciando para a alegria de muitos e para a tristeza de poucos que vieram ao mundo para sustentar esses malandros aí. Pega teu dinheiro e vai dar um morador de rua, rapaz, compra uma pizza, compra um agasalho,
Fica dando dinheiro a esses malandros aí, rapaz. Acorda. Então é isso aí, ó. Apenas esta que, pregando o evangelho, eu o apresente de graça. Você já viu Paulo comprando matéria-prima para construir tendas? Paulo fazia tendas. Nossa, eu comprei uma carga de tendas aqui, matéria-prima, com dinheiro de oferta. Tem isso na Bíblia? Não tem. Não tem na Bíblia. Ninguém que prosperou teve qualidade de vida por pregar o evangelho, nem da circuncisão, nem da incircuncisão. Que história é essa aí de dizer que eu sou contra ofertas em graça, contribuições em graça? Sou a favor de contribuições em graça para pobres e necessitados. Esses malandros que estão aí, esses oportunistas aí, não são pobres e necessitados, não. E você que está dando dinheiro aí, você vê o mundo para isso, para sustentar. E o que ele disser, tem uma bateria aí de frente que vai dizer verdade. Prega a graça, prega. Muita gente saiu do sistema religioso evangélico ouvindo uma mensagem dele, foi. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele se aproveitou disso e montou um sistema religioso corrupto no nosso meio. Não dê dinheiro, não participe de congregação. Assista a mensagem, a casa caiu. Assista. Tem outra aí, o aluguel é 4 mil, arrecada 40. Ei, cão guloso, os 36 estão indo para onde? Aí faz uma médiazinha, um marketing, que o sistema religioso faz muito, né? Uma caridade, um social, para as pessoas entenderem que o dinheiro dela está indo para ali. Mas não está, não é nem 10%. 90% é para reformar a casa, é para comprar granja, é para trocar de carro. Gente, são lobos, são malandros, são oportunistas. Mensagens, 2, 3 mensagens por dia. Para quê, gente? Excesso de mensagens escravizam as pessoas. Para quê? Os planos de Deus não estão condicionados àquilo que você pensa. Vai ser feliz, meu irmão. Vai ser feliz, minha irmã. Para de estar ouvindo mensagem da graça todos os dias. Você é escravo. Você saiu de um sistema religioso e entrou em outro. Você saiu de um alçapão e entrou em outro. Em outra arapuca. Você saiu de um antro evangélico e entrou em outro aí. Essa arapuca, esse alçapão aí. Sai fora, gente. Vai ser feliz. Vai passear no shopping, vai pra praia, vai curtir os filhos, os netos. Mensagem de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Porque escraviza o povo. Ele tem a obrigação de pregar mensagem todos os dias, escravizando o povo. Ok? Novamente aqui, peço que você acesse a playlist do canal Mensagem Focada. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal Acorda, Povo de Deus. Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avise a você. Já deu seu like? Já deu seu joinha? Dá o teu like, joinha, você já está ajudando o canal, tá certo? Foi o que você achou dessa mensagem. Você já viu um pastor endemoniado? Eu nunca vi. Não tem, gente. Isso é uma farsa, isso é uma enganação para impressionar as pessoas, um engodo, uma isca que tem uma única finalidade: tirar dinheiro de você. Deixe seu comentário aí. Você já passou por isso aí? Pastores fazendo culto de libertação? Nossa. Peço que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Ou prega, você compartilha aí no seu grupo do WhatsApp e Facebook. De repente você pode até dizer: gente, o que é que você acha dessa mensagem da graça aí? Dá uma olhada aí, gostaria de saber a opinião de vocês. Joga assim no grupo do WhatsApp e Facebook e vê a reação. Os filhos da livre vão reagir de uma maneira. Os filhos da escrava vão reagir de totalmente diferente. Tá bom? Meu canal de comunicação, quer denunciar o sistema, quer falar comigo, interagir comigo? Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.